Bashar. O cristal não tem poder. Você está dando permissão para si mesmo. O glitch no código da realidade. Você está segurando uma pedra. Uma pedra antiga, fria, carregada de intenção. Você a posiciona sobre o peito, fecha os olhos e algo acontece. A ansiedade cede. A clareza surge. A solução que você procurava por semanas aparece em 3 dias. E então, uma pergunta crava-se no centro do seu sistema operacional, como um vírus que não pode ser ignorado. O poder veio da pedra, ou a pedra simplesmente te deu permissão para acessar o poder que já existia dentro de você? Essa pergunta não é filosófica. Ela é técnica. E a resposta vai reconfigurar completamente a arquitetura de como você entende criação, manifestação e a mecânica da sua própria consciência. O glitch está aqui. Bilhões de pessoas acordam todos os dias e entregam o controle do seu sistema de criação para o mundo externo, para os objetos, para os rituais, para as circunstâncias, para as outras pessoas, como se a realidade fosse algo que acontece com elas e não através delas. Elas estão literalmente executando um código corrompido, um loop de dependência externa que perpetua a ilusão de que o poder de renderizar a realidade mora fora dos limites da consciência. E a parte mais perturbadora desse glitch: funciona mesmo assim. Os cristais funcionam. Os rituais funcionam. As técnicas funcionam. Mas não pelo motivo que você imagina. Bashar, o ser multidimensional canalizado pelo cineasta e pesquisador Darryl Anka desde 1983, transmite uma inteligência que não pede fé cega. Ele opera como um engenheiro de sistemas que abriu o painel traseiro da realidade e está mostrando os circuitos. Canalizado de Essassani, uma civilização que existe em uma frequência paralela há aproximadamente 300 anos à nossa frente na linha de desenvolvimento consciencial, Bashar não traz misticismo, traz mecânica. E a mecânica que ele descreve é precisa, elegante e devastadoramente simples. Toda ferramenta, todo ritual, todo cristal, toda técnica é o que ele chama de permission slip, um bilhete de permissão que você emite para si mesmo, autorizando o acesso a uma capacidade que o seu sistema já carrega instalada de fábrica. A questão central que este vídeo vai decodificar não é: as ferramentas funcionam? Essa pergunta já está respondida pelo simples fato de que você, em algum momento da sua vida, usou uma ferramenta e sentiu a diferença. A questão real, a que muda tudo, é: onde está ancorado o poder que produziu esse resultado? Porque dependendo de onde você localiza esse poder, você ou é um usuário que depende de hardware externo para executar seus programas, ou você é o próprio processador, capaz de rodar qualquer frequência em qualquer momento, sem a necessidade de um periférico de entrada. Esse é o paradoxo da permissão. E hoje, neste laboratório, vamos dissecar cada camada desse paradoxo, até que o seu sistema operacional nunca mais aceite o código antigo. Darryl Anka começou sua jornada como profissional de efeitos especiais em Hollywood, trabalhando em produções como Star Trek, Iron Man e Piratas do Caribe, antes de tornar-se o canal humano de uma das inteligências mais tecnicamente precisas sobre a mecânica da consciência que o mundo moderno já recebeu. Não é um homem que encontrou espiritualidade fugindo da realidade. É um homem que mergulhou tão fundo na construção de mundos fictícios que começou a perceber as leis que governam a construção do mundo real. E foi através desse canal que o conceito de permission slip chegou ao vocabulário de milhões de pessoas em mais de 40 anos de transmissões, seminários e registros publicados em mais de 20 livros nos Estados Unidos e no Japão. O sinal foi emitido. Agora é hora de decodificá-lo. A arquitetura da permissão. O circuito que você não sabia que fechava. Imagine que você nasceu com um processador de criação infinita instalado no núcleo do seu ser. Esse processador não tem limitações de memória, não tem restrições de voltagem, não tem teto para o tipo de realidade que ele pode renderizar.
Ele é, em termos absolutos, o hardware mais avançado que existe no universo conhecido. Agora imagine que alguém, ainda na sua infância, colou um adesivo na tela desse processador. O adesivo diz: você não é suficiente. Você precisa de ajuda externa para funcionar. Disse ontem, durante anos, décadas talvez, você operou acreditando que o adesivo era o processador, que a limitação colada por cima era a sua capacidade real. O trabalho da permissão não é instalar um novo software. É remover o adesivo. Bashar descreve a permissão como o mecanismo final e mais crítico dentro do processo de manifestação. Não é o desejo que manifesta. Não é a visualização que manifesta. Não é a ação que manifesta, pelo menos não isoladamente. O que manifesta é o estado de ser que você sustenta quando todas essas variáveis se combinam em coerência total. E o elemento que determina se essa coerência acontece ou colapsa antes de gerar resultado é exatamente a permissão interna que você concede ou bloqueia para que a nova frequência seja integrada ao seu campo. Sem permissão, o sinal que você emite é ruidoso, contraditório, fragmentado. O sistema responde ao sinal que você realmente está transmitindo, não ao que você gostaria de transmitir. Pense no desejo como o comando que você digita no terminal. Pense na crença como o sistema operacional que vai interpretar esse comando. E pense na permissão como a tecla Enter. Você pode digitar o comando mais preciso e poderoso do universo. Você pode ter o sistema operacional mais atualizado instalado. Mas, se você nunca pressionar Enter, se você nunca conceder a si mesmo a autorização final para que o processo se execute, o terminal permanece em stand-by. O universo não processa comandos que ficam suspensos em modo de hesitação. Ele processa o que você efetivamente autoriza a existir como verdade no seu campo de consciência. Aqui está onde o paradoxo começa a mostrar sua arquitetura real. A maioria das pessoas que usa ferramentas espirituais acredita em algum nível que a ferramenta é o agente causal. O cristal emite uma frequência. O ritual rompe um campo energético. A afirmação reprograma o subconsciente. E é verdade que todas essas coisas acontecem em alguma medida, porque a realidade é suficientemente holográfica para responder a múltiplos vetores de intenção simultaneamente. Mas o mecanismo primário, o circuito mestre que coordena todos os outros, é sempre interno. A ferramenta só amplifica o que já está presente. Ela não pode criar do nada o que você não se permitiu ter. Um amplificador não gera sinal. Ele amplifica o sinal que já existe. E se o sinal de base for a crença de que você é incapaz, o cristal mais poderoso do planeta vai amplificar exatamente essa incapacidade. O que torna esse entendimento tecnicamente revolucionário é que ele reposiciona completamente a causalidade. Em vez de uma cadeia linear onde o objeto age sobre o sujeito, você tem um circuito de retroalimentação onde o sujeito usa o objeto como espelho para reconhecer e autorizar sua própria capacidade. O objeto não age sobre você. Você age através do objeto para agir sobre si mesmo. É uma distinção que parece semântica até o momento em que você a vive na prática, e então ela muda absolutamente tudo. Porque quando você entende que é o arquiteto do circuito, e não apenas um componente passivo dentro dele, a pergunta deixa de ser: qual ferramenta devo usar? E passa a ser: qual permissão ainda não me concedi? Essa é a pergunta que abre portais. Existe um padrão que Bashar descreve com uma precisão quase clínica, quando uma pessoa usa uma ferramenta e obtém resultado, e então a ferramenta é removida ou não está disponível, o resultado frequentemente desaparece. A pessoa conclui que a ferramenta era o componente essencial. Mas o que realmente aconteceu é que a crença de que a ferramenta era necessária criou uma dependência artificial no circuito. A ferramenta não era a fonte, era o gatilho. E qualquer coisa pode ser o gatilho, incluindo nada. A frequência que você acessou através da ferramenta existia antes dela, existe durante ela e existe depois dela. O que muda é apenas o seu nível de permissão para acessá-la sem intermediários.
E o objetivo final do trabalho consciencial não é encontrar a ferramenta perfeita. É tornar-se, progressivamente, seu próprio ponto de acesso direto. O paradoxo invertido, arrogância disfarçada de humildade. Existe uma crença que circula nos ambientes espirituais com a aparência de virtude. Ela se disfarça de humildade, de devoção, de reverência ao sagrado. Ela sussurra frases como: "Eu sozinho não consigo. Preciso da energia do cristal para me equilibrar. Sem o ritual eu perco o foco. É a força do universo que age, não eu." E à primeira vista, isso parece bonito. Parece a postura correta de alguém que reconhece algo maior do que o ego. Mas Bashar identifica esse padrão com uma precisão que corta como bisturi. Isso não é humildade. É arrogância operando com uma máscara espiritual. É a recusa soberana de aceitar a responsabilidade pelo poder que você carrega, reembalada como se fosse sabedoria. A lógica é a seguinte: quando você diz que o poder está no cristal, você está implicitamente dizendo que o poder não está em você. Quando você afirma que o ritual é o responsável pela mudança, você está descartando sua própria capacidade de gerar essa mudança diretamente. Esse descarte parece modesto, mas ele é, na sua essência, uma negação da sua natureza fundamental como Criador. E negar a sua natureza de Criador, quando essa natureza é absoluta e inalienável, não é humildade. É uma forma de resistência ao que você é. O universo não interpreta essa resistência como reverência. Ele a interpreta como o sinal que você está emitindo. Eu não sou capaz. E como um espelho fiel, ele responde com precisão cirúrgica a esse sinal. Há uma pergunta que precisa ser instalada no seu sistema agora, como um novo protocolo de verificação a ser executado toda vez que você sentir o impulso de atribuir seu poder a algo externo. A pergunta é esta: você está usando essa ferramenta como um trampolim para acessar o que já é seu, ou está usando ela como uma desculpa para não assumir que o que já é seu depende apenas de você? A diferença entre essas duas posições é a diferença entre um engenheiro que usa um instrumento de precisão para calibrar um sistema e um operário que acredita que sem o instrumento o sistema não existe. Um usa a ferramenta, o outro é usado por ela. E apenas um deles está no controle do processo. Bashar vai ainda mais fundo nessa inversão quando descreve o que acontece no campo de frequência de uma pessoa, que depende de ferramentas externas para manter um estado funcional. Cada vez que o estado positivo é atribuído ao objeto, o sistema nervoso aprende que o objeto é o agente causal. O circuito se fecha de forma invertida. O output passa a ser condicionado à presença do input externo. E quando o objeto não está disponível, quando o cristal se quebra, quando o ritual é interrompido, quando a técnica falha, o sistema entra em colapso porque o verdadeiro gerador do estado, que é a consciência do próprio indivíduo, nunca foi reconhecido como tal. A dependência não é apenas psicológica. Ela é estrutural. Está gravada no padrão de resposta do campo. E desfazê-la exige exatamente aquilo que a criou ao contrário. Uma permissão consciente e deliberada para ser o ponto de origem. Existe um experimento mental que Bashar propõe com frequência e que funciona como um diagnóstico direto do nível de permissão que você opera. Imagine que amanhã todas as suas ferramentas espirituais desaparecem. Os cristais evaporam. Os rituais se tornam inacessíveis. As técnicas que você pratica há anos são removidas da sua memória. O que sobra? Se a resposta gera ansiedade, esse é o dado mais valioso que você pode colher sobre onde o seu sistema ainda localiza o poder. Não é um julgamento, é um mapeamento. E mapas existem para mostrar onde você está, não para te envergonhar pelo ponto em que se encontra. O ponto de chegada do trabalho consciencial é aquele em que a resposta à pergunta "o que sobra?" seja sem hesitação e sem performance. Tudo. Porque tudo sempre foi meu. O paradoxo se completa aqui, nesse ponto de inversão total. Você começa a jornada acreditando que as ferramentas te dão poder. Você avança,
e percebe que as ferramentas amplificam o poder que você tem. Você avança mais e entende que as ferramentas são apenas permissões que você emite para si mesmo. E quando você integra completamente essa compreensão, algo surpreendente acontece. Você pode continuar usando as ferramentas e elas continuam funcionando, às vezes ainda melhor do que antes. Porque agora elas não carregam o peso da dependência. Elas são leves, livres e instrumentais no sentido mais puro da palavra. Instrumentos a serviço de um maestro que sabe que a música existe dentro dele e não dentro do instrumento. Essa é a diferença entre usar uma ferramenta como muleta e usar uma ferramenta como extensão de uma soberania que já está completamente acordada. O protocolo de desbloqueio, como emitir o sinal limpo. Você já entendeu onde o poder não está. Já decodificou o paradoxo que mantinha o circuito invertido. Agora vem a parte que a maioria dos sistemas de ensino espiritual evita, porque ela exige mais do que crença. Ela exige engenharia. O protocolo de desbloqueio não é uma lista de passos a seguir mecanicamente. É uma reconfiguração do estado de ser, executada de dentro para fora, que transforma a estrutura fundamental de como você se relaciona com a sua própria capacidade de criar. E como qualquer reconfiguração de sistema, ela começa com um diagnóstico honesto do código que está atualmente em execução. O primeiro parâmetro do protocolo é a identificação do ruído estático. Em termos de engenharia de sinal, ruído estático é qualquer interferência que degrada a qualidade do sinal transmitido. No campo da consciência, esse ruído tem um nome preciso: crença limitante. Não é o desejo que você não tem clareza suficiente sobre. Não é a visualização que você não faz com frequência suficiente. É a crença subconsciente que opera em paralelo com sua intenção consciente e emite um contrassinal que fragmenta a coerência do campo. Bashar descreve esse mecanismo como a razão pela qual pessoas que trabalham incansavelmente com técnicas de manifestação continuam sem ver resultados. Elas estão transmitindo em duas frequências simultaneamente. O sistema não sabe qual processar. Então processa a mais antiga, a mais enraizada, a que tem mais voltagem acumulada de repetição. Quase sempre é a limitante. O segundo parâmetro é o que Bashar chama de definição com precisão. Quando você emite um sinal de desejo para o campo, a qualidade da resposta que o sistema gera é diretamente proporcional à precisão com que você define o estado que deseja habitar. Não o objeto que deseja ter. Não a circunstância que deseja que ocorra. O estado de ser que você deseja experienciar. Existe uma diferença arquitetural fundamental entre pedir "quero mais dinheiro" e definir "escolho habitar o estado de abundância fluida e segurança criativa". O primeiro é um pedido de output sem especificação de protocolo. O segundo é uma instrução de estado que o sistema pode começar a executar imediatamente, sem precisar aguardar que nenhuma circunstância externa se reorganize primeiro. Você não precisa esperar ter dinheiro para habitar o estado de abundância. O estado precede a circunstância. Sempre. O terceiro parâmetro é a entrega sem ruído de resultado. Este é o ponto onde a maioria das pessoas trava, porque parece contraintuitivo a um nível quase insuportável. Bashar é categórico. Você deve agir com total comprometimento em direção ao que deseja e simultaneamente liberar completamente o apego a como, quando e em que formato o resultado vai se materializar. Não é indiferença. É o oposto preciso da indiferença. É cuidar tanto do estado que você não contamina o processo com a ansiedade do controle. Quando você insiste em um resultado específico, em um prazo específico, através de um caminho específico, você está essencialmente dizendo ao sistema que a sua visão limitada do que é possível tem mais autoridade do que a inteligência do campo que coordena a manifestação. Você está colocando um filtro de baixa resolução em frente a um processador de resolução infinita. E o sistema, fiel ao sinal que você emite, processa através do filtro. O quarto parâmetro é a ação alinhada como confirmação de crença. Bashar é absolutamente direto sobre isso.
Permissão sem ação é declaração sem comprometimento. Você pode conceder a si mesmo toda a permissão interna do mundo. Pode reconfigurar crenças, pode emitir sinais coerentes. Mas se suas ações cotidianas continuam contando uma história diferente da crença que você declara ter integrado, o sistema lê o comportamento, não a declaração. A ação não precisa ser grandiosa. Ela precisa ser alinhada. Um pequeno passo na direção do estado que você escolheu habitar tem mais voltagem de sinal do que 1000 afirmações pronunciadas num estado de desalinhamento. A pergunta que calibra cada ação é simples e devastadora. Essa ação é coerente com a versão de mim que já habita o estado que escolhi? Se a resposta for não, você encontrou exatamente onde o próximo nível de permissão precisa ser concedido. O quinto e mais silencioso parâmetro do protocolo é o que Bashar descreve como sustentar o sinal sem reforço externo. É o teste de soberania. Quando o ambiente ao redor ainda não refletiu a mudança que você iniciou internamente, quando as circunstâncias externas ainda mostram o padrão antigo, enquanto o padrão novo está sendo processado no campo, você consegue manter a coerência do sinal. Consegue permanecer na frequência do novo estado sem precisar de validação externa para confirmar que o processo está em andamento? Esse intervalo entre a permissão concedida e a renderização visível da nova realidade é o que Bashar chama de delay, o atraso entre o input consciencial e o output circunstancial. E a capacidade de habitar esse delay sem ruído estático de dúvida é, precisamente, o que determina a velocidade e a fidelidade com que o novo padrão se materializa no plano físico. O sinal coerente sustentado através do delay é a assinatura do Criador consciente. A renderização final. Você é o sistema. Você chegou ao ponto do circuito onde a teoria colapsa em experiência. Onde o mapa encontra o território. Onde a engenharia deixa de ser intelectual e passa a ser existencial. Tudo o que foi decodificado até aqui, o paradoxo da permissão, a arquitetura do sinal, a inversão da arrogância disfarçada de humildade, o protocolo de desbloqueio, converge para uma única instrução operacional que Bashar repete em variações ao longo de décadas de transmissões. Mude o seu estado de ser e a realidade não tem outra escolha senão mudar com ele. Não como metáfora, como mecânica, como lei de sistema. A realidade externa é um holograma de alta fidelidade projetado pelo estado interno que você sustenta como verdadeiro. E o holograma não negocia com o projetor. Ele obedece. A pergunta que este momento exige não é: como eu aplico isso? Essa pergunta ainda pertence ao modo de operação externo, ao hábito de buscar uma ferramenta, um passo a passo, um método que faça o trabalho por você. A pergunta que inaugura o novo protocolo é mais direta e mais exigente. Qual permissão eu ainda não me concedi? Não qual técnica ainda não tentei. Não qual cristal ainda não experimentei. Não qual guru ainda não consultei. Qual parte da minha capacidade fundamental de criar eu ainda não autorizei a existir como verdade operacional no meu campo? Essa pergunta não tem resposta universal. Ela tem a sua resposta, específica, precisa, localizada exatamente na fronteira entre quem você tem sido e quem você já sabe que é. Bashar descreve o momento da permissão genuína como um clique silencioso no sistema. Não há fanfarra. Não há explosão de luz visível ao olho físico. Não há confirmação imediata no plano das circunstâncias. Há apenas um momento interno de assentamento, de reconhecimento, de algo que se reposiciona na arquitetura do seu campo, como uma peça que finalmente encontrou seu encaixe correto. E depois desse clique, o delay começa. O campo começa a reorganizar as circunstâncias, as coincidências, os encontros, as oportunidades, as sincronicidades, tudo que o sistema usa como interface de entrega para renderizar no plano físico o que você acabou de autorizar no plano consciencial. A sua função durante o delay é uma só: não emitir ruído estático de dúvida que degrade o sinal que você acabou de limpar. O que as ferramentas, os cristais, os rituais e as técnicas
sempre foram em sua função mais honesta e mais útil, é precisamente isso: interfaces de entrega para o momento do clique. Eles criam as condições atmosféricas internas que tornam mais fácil para você sustentar o estado necessário para conceder a permissão. Eles reduzem o ruído do ambiente, concentram a atenção, ancoram a intenção, criam um campo de possibilidade onde a mente consegue momentaneamente desligar o protocolo de resistência e deixar o sinal passar limpo. Isso é real. Isso tem valor. Mas o valor nunca esteve no objeto. Esteve sempre na qualidade da permissão que o objeto ajudou a facilitar. E quando você internaliza essa distinção completamente, você não abandona as ferramentas. Você as eleva. Elas passam de muletas a instrumentos de precisão nas mãos de um engenheiro que conhece a diferença entre o mapa e o território. Você agora tem as chaves do sistema, não como promessa, como entrega técnica. O paradoxo da permissão está decodificado, o circuito está mapeado, o protocolo está instalado. A única variável que permanece em aberto é a que sempre esteve em aberto e sempre estará: a escolha de executar o comando, de pressionar Enter, de conceder a si mesmo, neste momento e em cada momento que se seguir, a permissão para ser completamente o que você já é: um criador, um arquiteto de realidade, um sistema de consciência com voltagem suficiente para renderizar qualquer experiência que escolha autorizar. O universo não está esperando que você mereça. Ele está esperando que você permita. Conclusão final: o poder nunca esteve no cristal. Nunca esteve no ritual. Nunca esteve na técnica, no guru, na ferramenta, no método ou no objeto. Esteve sempre, sem exceção, sem desvio, sem condição, exatamente onde você sente que está lendo estas palavras agora, dentro de você. Cada vez que uma ferramenta funcionou na sua vida, foi porque você se permitiu acreditar. E cada vez que você se permitiu acreditar, foi o sistema respondendo à sua frequência de output com a precisão de um espelho que não mente e não adia. A ferramenta foi apenas o interruptor. A voltagem sempre foi sua. A pergunta final que este laboratório te deixa não é sobre técnicas ou ferramentas. É sobre autorização. Sobre quais partes da sua capacidade criativa você ainda mantém em stand-by, esperando permissão externa para ativar. Quais downloads de nova identidade estão na fila de instalação, aguardando o seu momento em que você decida que é suficientemente digno, suficientemente pronto, suficientemente seguro para pressionar Enter. Bashar diz com frequência que o momento perfeito é sempre agora. Não porque o agora é mágico, mas porque é o único ponto do sistema onde o comando pode ser executado. O passado é log de sistema. O futuro é campo de possibilidade. O agora é o terminal ativo. E o terminal está aberto, esperando o seu próximo input. Se este conteúdo instalou um novo código no seu sistema, se algo dentro de você reconheceu uma verdade que estava adormecida, esperando ser autorizada, deixe o seu like. Não como gesto de educação para com o canal, mas como sinal de que você está dentro do laboratório, como confirmação de que este sinal chegou limpo e encontrou ressonância no seu campo. Inscreva-se no canal Mente Autêntica, não para consumir conteúdo, mas para continuar a engenharia. Para continuar o processo de remover os adesivos, limpar os sinais, expandir a voltagem e renderizar com precisão crescente a realidade que você escolheu autorizar. O comando é seu. O sistema está operacional. A permissão é o único protocolo que faltava. Até a próxima frequência. Gratidão.